Olá, queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham nas redes sociais, vocês que têm aí seguido a nossa série de mensagem. Hoje nós vamos dar continuidade na carta de Paulo aos Colossenses e nós vamos falar sobre um alerta à igreja atual. E para falarmos desse assunto, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 2. Vamos ler o versículo de número 8. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 8, que diz assim a palavra de Deus: Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Em outras mensagens nesta carta de Paulo aos Colossenses, nós mencionamos, sobre as advertências feitas por Paulo acerca das falsas doutrinas e dos falsos ensinamentos que rodavam a igreja de Colossos. Neste versículo, porém, percebe-se com maior precisão a real presença do falso ensino entre os colossenses. Ensinos tais que faziam o apóstolo sentir o grande perigo no meio da congregação. Esse tipo de situação percebida por Paulo e negligenciada pelas igrejas na atualidade é o que tem feito com que tantos falsos ensinos sejam difundidos e propagados, desviando, muitos do caminho do Senhor. Ao invés de levá-los a Cristo, estão desviando do caminho e causando inclusive barreiras para o evangelho. Quantos de vocês já tiveram a curiosidade, e agora eu quero fazer essa pergunta, quantos de vocês já tiveram essa curiosidade de pesquisar na internet os nomes estranhos de igrejas evangélicas? Vou citar alguns só para vocês perceberem o nível de criatividade e a falta de conhecimento bíblico. Primeiro, Igreja Batista A Paz do Senhor e Antiglobo. Segunda, Assembleia de Deus com doutrinas e sem costumes. Terceiro, Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. Quarto, Congregação Anti-Blasfêmias. Quinto, a Igreja, a Serpente de Moisés, a que engoliu as outras serpentes. Sexto, a Igreja, a vida é sua. Sétimo, Igreja, abastecedora de água abençoada. Oitavo, Igreja, abre-te sésamo. E por aí vai. A lista é imensa. A lista é muito grande. Pode parecer até engraçado e descontraído, mas a pergunta que fica é: o que leva os crentes a terem esse tipo de comportamento? A resposta é simples: falsos ensinamentos e falsas doutrinas. Foi referindo-se a esse tipo de situação que Paulo fez então um alerta à igreja em Colossos e que certamente serve para nós hoje. E nós vamos analisando este texto, nós vamos tirar algumas coisas. E a primeira delas é o cuidado para não ser escravizado a esse tipo de doutrina. O versículo diz para nós o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Os falsos ensinamentos tendem a ser mais agradáveis e atraentes aos ouvintes. E isso tem arrebatado multidões. Vivemos no mundo do imediatismo, do fast food, das coisas rápidas, da ultravelocidade. E como a maioria, sonhamos, queremos e desejamos resultados rápidos no nosso ministério. Também em relação às coisas de Deus, na nossa vida, em tudo, nós queremos as coisas muito rápidas. E em relação à igreja, ao nosso ministério, muitas vezes ministério pastoral, também queremos resultados rápidos. Quem não gostaria de ver a sua igreja crescer? Ou ter uma juventude animada e atuante? Ou cultos lotados e emocionantes? Normalmente, quando isso acontece, abrimos brechas para a entrada das falsas doutrinas e dos falsos ensinamentos. Não que a igreja não deva crescer, não que a igreja não deva se multiplicar, mas quando nós fazemos isso de forma assim leviana, a entrada de falsas doutrinas e falsos ensinamentos é assim notória. Por que que isso acontece? Porque deixamos de buscar a orientação das Escrituras, deixando-nos levar pelos modismos, pelos ativismos da atualidade.
Quando Paulo escreve essa passagem aos Colossenses, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, ele trazia consigo o desejo de não só alertar acerca dos falsos ensinos, como também mostrar o quão nocivo seria acatá-los. No texto, o apóstolo utiliza um termo raro no original grego, onde nós lemos escravize, que significa sequestrar, capturar e levar como prisioneiro, como uma forma de exemplificar o que acontece quando damos ouvidos aos falsos ensinamentos e falsas doutrinas. É isso que acontece conosco. Nós somos levados como cativos, somos levados escravos por esses ensinamentos. Ao procedermos assim, somos sequestrados da nossa liberdade de pensamento, escolha e atitude, conquistados em Cristo Jesus e tornando-nos novamente prisioneiros desses falsos ensinamentos. Estes que assim agem, é como se Hebreus capítulo 6, versículo 6 nos diz, para si mesmos estivessem crucificando de novo o Filho de Deus. Por isso mesmo Paulo ensinou que, lá em Romanos 6,6, o nosso velho homem foi crucificado com ele, Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Os falsos mestres são apresentados no texto como bandidos, seres violentos que atacavam o reino de Deus e a igreja, levando seus membros como prisioneiros, privando-os de seus direitos e privilégios conquistados em Cristo Jesus, que era o quê? A nossa liberdade em Cristo. Tudo que nos escraviza ou nos torna prisioneiros é pecado e procede do pecado. O próprio Senhor Jesus nos disse lá em João capítulo 8, 32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Este alerta feito por Paulo aos Colossenses é tão atual e relevante para nós hoje, como foi para aqueles irmãos lá em Colossos. O surgimento de muitas igrejas e comunidades religiosas, o aparecimento de novas práticas e costumes são frutos da falta de conhecimento das Escrituras e da disseminação de falsos ensinamentos e doutrinas. Como Paulo disse, cuidem-se, pois esse tipo de ensinamento não enriquece e não acrescenta, só escraviza e aprisiona. O segundo ponto interessante que nós tiramos do texto é o fundamento da igreja ser o próprio Cristo. Paulo, no versículo, ele diz que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ao utilizar essas palavras, filosofias vãs e enganosas, Paulo está se referindo aos ensinamentos e doutrinas dos mestres gnósticos que utilizavam espíritos, chamados de aeons, como objeto de adoração e que reduziam Cristo ao nível desses espíritos. Seus ensinos eram um verdadeiro sincretismo religioso, misturando o cerimonialismo judaico, o misticismo oriental e o asceticismo. A essa mistura de filosofias e pensamentos, Paulo chama de vãs sutilezas, porque elas eram inseridas dentro do contexto da igreja de forma sutil. Essa expressão apresentada por Paulo visa então desmascarar a vergonha vazia desta teosofia. Desta situação, duas razões são citadas que provocam a atitude negativa de Paulo. Primeiro, as tradições humanas. Essas tradições, ao que parece, são adquiridas de doutrinas, práticas e costumes antigos que os crentes já praticavam, já viviam na sua velha vida. Desta maneira, parece que os mestres gnósticos afirmavam ter suas crenças fundadas nas religiões antigas, nas antigas tradições. Na atualidade, não é muito diferente. Na verdade, é extremamente comum que as seitas digam estar alicerçadas sobre tradições antigas, usando de argumentos fantásticos que são mais provações da fé inventadas para materializar seus princípios. Russell Champlin apresenta uma ilustração interessante acerca deste assunto. Para ele, tudo isso, porém, é feito para evitar o aspecto da novidade, pois poder-se-ia fazer a seguinte indagação embaraçadora:
Onde estava Deus durante todo o tempo antes de começar esta seita? A resposta dada geralmente é: ele vinha edificando gradualmente até que deu-nos as revelações superiores que formam a base de nosso movimento. A tradição que é o que comprovaria isso. Paulo contrasta tais tradições com a revelação dada pelo próprio Cristo. As primeiras são humanas e a última é divina. Os princípios elementares deste mundo é a segunda parte no texto que nós encontramos. Esses princípios elementares, meus irmãos, segundo o pastor Israel Belo de Azevedo, são todas as formas de legalismo que assolam o cristianismo. Este é o ponto principal da acusação de Paulo dirigida contra o sistema que tomava o lugar de Cristo. Para o apóstolo, o que acontece em Colossos é um sinal claro da natureza de feitio humano do ensino em contraste com a mensagem apostólica que proclamava ter a autorização divina e que estava disponível a todos os homens, como apresentado nos versículos 9 e 10. Os princípios elementares ou rudimentos do mundo, como encontrado em outras versões da Bíblia, para alguns teólogos, representavam as doutrinas acerca dos espíritos, desses aeons. Paulo, escrevendo a Timóteo, faz este mesmo alerta ao escrever, 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e surgirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. A este tipo de ensinamento e doutrina que Paulo está combatendo nesta carta. É este tipo de situação, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E, infelizmente, é esse tipo de ensinamento que tem invadido nossas igrejas também na atualidade. Por isso fica esse alerta para nós. Por isso, meus irmãos, ao iniciarmos esta mensagem, fizemos menção de algumas igrejas evangélicas com nomes estranhos. Esse fenômeno tem acontecido exatamente porque algumas igrejas da atualidade permitiram que falsos ensinos, falsas doutrinas adentrassem as suas portas e aos poucos fossem se alastrando pelo interior, não sendo combatida pelas verdades bíblicas acerca de Cristo. Falsas doutrinas e ensinamentos dos quais seus pregadores buscam respaldo nas tradições, costumes e até mesmo na própria Bíblia, com a única finalidade de enganar os crentes, fazendo-os prisioneiros dessas doutrinas de demônios. Portanto, como nos alerta o apóstolo Paulo, e agora eu quero ler na nova tradução na linguagem de hoje o versículo 8 de Colossenses. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm de ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Então, quando você for examinar uma igreja para você congregar, procure uma igreja onde a palavra de Deus é o fundamento, onde se prega as escrituras, onde se ensina a doutrina bíblica e não as doutrinas que são inventadas por cabeças humanas. Por isso, busque ao Senhor, busque orientação em Cristo, procure Cristo e os seus fundamentos. Que o Senhor te abençoe.